Novo dia surgiu para todos nós. O Senhor está ressuscitado, está dentro de nós. Que alegria sentir essa paz, sentir essa certeza de que não estamos sozinhos. Que alegria sentir essa coisa que vem de dentro e nos diz: vale a pena continuar insistindo no amor, vale a pena continuar insistindo no ser humano, porque nós fomos ressuscitados com o Senhor. Irmãos e irmãs, deixemos que esta palavra santa neste dia nos ressuscite. Amém. O evangelho que iremos rezar hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de conhecer. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém nunca viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos, e eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que tristeza quando os nossos olhos estão mergulhados na morte, na dor, na decepção. Parece que não somos capazes de enxergar a vida diante de nós. Assim aconteceu quando Jesus apareceu a Madalena. Assim aconteceu, ela estava voltada para dentro do túmulo e só conseguia pensar na morte, na tristeza. Assim aconteceu com os discípulos na comunidade. Não reconheceram, Tomé então não o reconheceu.
queria ver as chagas. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, acontece também conosco. Aconteceu com os discípulos de Emaús e acontece conosco. Quando estamos com o coração mergulhado na dor, na treva, no sofrimento, nós não somos capazes de ver a vida que brota diante de nós. Nós não somos capazes de sequer identificar as fagulhas de humanidade, de vida diante de nós. Mantemos a tristeza, a decepção em nossa vida. Jesus, pelo contrário, falou das Escrituras, narrou as Escrituras, aqueceu o coração daqueles homens. Quando chegou em casa, partiu o pão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como é que está o seu coração? Como estão os seus olhos? Abra os seus olhos para a vida. Jesus está aí vivo e ressuscitado. E agora, Ele quer também nos ressuscitar. Por isso, meus queridos, não tenhamos medo. Não tenhamos medo de sentar à mesa com Ele, de deixar que Ele compartilhe conosco a sua palavra, porque é ao redor da mesa, do pão e da palavra que o nosso coração se aquece e os nossos olhos se abrem. Sem Eucaristia, sem palavra, o que seria a nossa vida? Não deixemos que a tristeza, não deixemos que o desânimo, o desamor, o ódio tomem conta da nossa vida. Como é que Jesus se faz presente em nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs? Quando compartilhamos o que temos e somos, quando somos Eucaristia na vida das pessoas e quando escutamos a palavra. Quando os nossos olhos estão focados na tristeza, na morte e na cruz, do jeito que aconteceu ali, a imagem de Jesus se apaga. A gente fica com o sinal da morte. Mas quando caminhamos com Ele, quando o Cristo mesmo é o nosso companheiro de caminhada, Ele nos aquece o coração e abre o nosso olhar. Ressuscitemos. Voltemos a todos os lugares tristes da nossa vida, a todos os lugares escuros da nossa vida e comuniquemos: o Senhor está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e rico no amor, na misericórdia, no perdão. Ele que ressuscitou o seu Filho. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que sejamos homens e mulheres de ressurreição. E não tenhamos medo de nada do que tenha acontecido diante de nós. Porque nenhum mal vai prevalecer contra nós. Amém. Viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra,
ressuscitou.